Fala pessoal, lançou Moana Live Action e eu quero dizer umas coisinhas pra vocês. Eu vi o teaser desse próximo projeto aí da Disney e vamos direto ao que interessa, né? Vamos logo ao principal, ao que vocês já devem imaginar que eu vou dizer. Mano, esse projeto é extremamente desnecessário, gente. Não precisa de Moana Live Action, mano. Ó, ele lançou recentemente, foi o teaser há alguns dias, essa semana mesmo que lançou esse teaser. Assim, até que tá bonitinho. É, mais ou menos, até que em parte está um pouco bonito até. Tem uma camada ali de beleza, mas também tem uma camada que tá extremamente artificial, dá pra perceber que é um cenário CGI pra caramba. Principalmente na hora que encerra o teaser. E aí mostra a atriz que vai fazer a Moana, mostra ela segurando no mastro lá do barco. Ali é totalmente CGI. Ali é um CGI-zaço nítido. Ou então nas partes que acontecem mais magia, tipo transformações e tal. Mostrou o Maui saindo de um inseto pro corpo de Maui dele. Mano, CGI pra caramba. E, sinceramente, é como eu falei, ele tem a sua camada que até que é beleza, tipo, de beleza. Tem algumas cenas que são até legais, tipo a inicial que tá a Moana lá no topo da ilha, até que tá bacana. A cena da Moana em mar tá bacana, mas aí quando começa a já ter os navios dos antepassados dela, aí já começa a ficar um CGI-zaço nítido. Até que a água tá bem animada, tipo, a água tá bem realista, tipo, a água que troca ideia com ela, papo de doido, né? Mas a água que troca ideia com ela tá bem legal. Mas, mano, eu sinceramente não fiquei tão empolgado assim. Em questão visual, não fiquei tão empolgado. Os Kakamuras ficaram muito legais. Cara, a cena dos Kakamuras ficou bem bacana. Ali eu achei legal. Ali ficou maneiro. É um dos poucos detalhes que eu vejo de interessante nesse live action aí. O Rei Rei tá feio. Ele tá feio, mas ele é feio até na animação. Isso não muda muito. Então acho que na real, se ele tá feio no live action e ele é feio na animação, os caras conseguiram atingir a meta necessária. Eles fizeram o que tinha que fazer mesmo. Mano, mas assim. Eu acho que é extremamente desnecessário, porque para pra pensar junto comigo. Moana 1 não faz tanto tempo. Moana 1 foi em 2016 para 2017. E beleza, vai fazer meio que uma década já. Meio não, vai formar uma década. Quando virar esse ano, vai se formar uma década de Moana, desde que estreou nos cinemas. 10 anos é um tempo. Mas o filme e sua experiência marcou tão bem, marcou tanto, que sinceramente continua fluindo até hoje essa sensação. E continua fluindo até hoje por conta do próprio filme 1 mesmo, que foi muito bom a experiência dele no cinema. A época que ele estreou. Foi uma experiência marcante, extremamente marcante. Suas músicas, sua história, principalmente as músicas, né? As músicas estão aí até hoje na cabeça. O da Moana, rimando ilha com ilha, a música do Maui, We Welcome em inglês ou De Nada em português, muito boa, fantástica, fantástica. A música do Siri Monstruoso lá, o Então Brilhe, mano, muito bom mesmo. E antes de eu ir pra continuar minha ideia sobre o impacto de Moana 1, eu só queria dizer que ainda tô curioso pra ver como vai ser o The Rock com o Maui, porque mostrou de costas. Esse é um dos grandes mistérios que eu tenho certeza que eles estão utilizando pra segurar nosso interesse, pra continuar indo atrás da obra, porque eles só mostraram de costas quando ele salta da montanha. E esse é um dos grandes segredos, porque, mano, ele é muito adorado, o Maui. Ele é um personagem tanto dentro desse universo de Moana. E aí, vendo que o The Rock, ele vai fazer o personagem que ele dublou, tá todo mundo curioso pra saber como é que vai ficar. Então, tipo, é um negócio que ainda fica na nossa cabeça, tipo, pensando, lembrando da produção, lembrando da obra. Então, eles vão segurar mesmo. Achei normal, achei esperteza estratégica dos caras. Na hora que eu vi que eles só mostraram ele de costas, eu falei, os caras estão querendo segurar aí a imagem do cara pra deixar pra quando for o trailer oficial. Enquanto isso a gente fica aí teorizando, refletindo pra ver se tá bom ou não. Mas voltando agora à ideia de Moana 1, o impacto dela.
tudo ali da obra foi muito bom para aquela época lá. Foi muito legal. Pra mim foi muito divertido quando eu assisti Moana 1 no cinema. Foi muito legal mesmo. Assisti aqui perto de casa e foi uma experiência que eu adorei. Eu adorei de verdade ter assistido Moana 1 nos cinemas. Valeu muito a pena, valeu cada centavo que eu paguei na época. Mas eu lembro disso até hoje, porque funciona. Porque foi muito bom. Porque deu certo. E tá aí na nossa mente ainda. Tá batendo em nós ainda a experiência de como foi entregue a obra de Moana 1. E aí veio Moana 2, que foi ano passado. Moana 2 foi ano passado. E acho que vai fazer um ano agora que teve o Moana 1. E logo em seguida já foi confirmado o Moana 3. Gente, Moana 1 funciona até hoje. Moana 2 foi ano passado. Moana 3 foi confirmado logo em seguida, um mês depois. E em 2026, no meio do ano, alguns meses depois, não vai nem formar um ano. Não vai nem formar um ano de Moana 2. Não vai nem formar um ano e já vai ter Moana live action. E eu não duvido nada porque assim, fez muito dinheiro o Moana 1. Por isso que tem essas sequências todas. Fez muito dinheiro e teve muita audiência. Moana 2 foi tão bom, acho que quase quanto. Mesmo tendo ressalvas. Ao ponto de Moana 3 já ser confirmado tão rápido. E Moana live action já tá repercutindo bastante na internet por conta de saber como vai ser. Então, toda essa audiência que está sendo gerada em cima do live action de Moana e tudo que já aconteceu de Moana, eu não duvido nada que por conta dessa popularidade e dinheiro, os caras pensem em uma série de Moana pro Disney Plus. Porque o Moana 2 era pra ser uma série, só que os caras olharam e falaram, não, vamos tacar no cinema que a gente farra mais grana. Isso vai ser interessante. Taca no cinema que a gente pode ganhar dinheiro a mais. E ganharam. Então eu tenho certeza mesmo que eles podem estar pensando na possibilidade de continuar esse universo também numa série. Fazer um spin-off em série. Falar da história talvez do mal e de algum outro personagem. E tacar ali no Disney Plus. Porque essa é a intenção de fazer com Moana 2. E que deu certo no cinema. Mais uma vez dizendo. Moana 2 deu certo no cinema, que era pra ser uma série. Já confirmaram Moana 3. E, mano, na questão Polinésia, certeza que deve ter alguns deuses aí pra explorar tanto um Moana 3 quanto um Moana em outras séries e outras aventuras. Dos seus mitos, dos seus folclores, das suas divindades. Os caras podem produzir outras coisas aí pra poder tacar no Disney Plus. Eu tenho quase certeza disso. Que eles devem estar pensando, o que será que a gente pode fazer aí pra jogar no Disney Plus da Moana ainda. Fora o teatro que deve estar rolando solto aí, peças, teatro, produções teatrais, produções cênicas. Mano, então Moana, pra mim tá saturando pra caramba. Vou assistir? Óbvio. Óbvio que eu vou assistir. Por curiosidade. Por curiosidade, pelo impacto do primeiro que continua funcionando perfeitamente em mim e funciona em muitos outros. Mas por achar necessário, sinceramente não. Porque os live actions, quando tiveram a ideia de fazerem, a premissa até foi boa. A execução, após um tempo, não deu tanto certo. Ainda mais porque ficou saturado. Foi uma enxuta atrás da outra de live actions. Cara, teve ano que era um, aí no outro ano era dois, aí teve ano que foi vários. Olha 2019, por exemplo, foi Dumbo, Aladdin, foi Rei Leão. Então, mano, sinceramente, a premissa foi boa quando era pra resgatar aqueles lá antigos dos anos 90. Aí faz até um certo sentido, porque a gente já tava batendo, tipo, uns 15 ou quase 20 anos aí, desde que a gente tinha visto essas obras de alguma forma, e aí trouxeram de uma outra forma, uma outra perspectiva, uma outra película. Aí, beleza, aí funciona. Vejo até que uma razão. Que no fim não terminou tão bem. Mas fizeram dinheiro. E agora estão fazendo isso desnecessariamente com o Moana live action. Desnecessariamente. Bom, mas eu já falei o que eu tinha pra falar por aqui. Acho que foi até demais. Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força aí. Se você concorda comigo, escreve aí embaixo nos comentários.
E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!